Estamos de volta! Olha só, hoje por aqui eu recebo a nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues. Doutora, seja bem-vinda. Obrigado, Eli. Boa tarde. Tá lindíssima Obrigada. hoje. Gente, vocês estão O acompanhando programa a de hoje gente? merece. Vocês estão acompanhando a gente? Estamos ao vivo no nosso site aqui da Monte Roraima FM. Acompanhe a nossa entrevista na íntegra, tá? Não só na rádio, quanto também no nosso site. O tema de hoje é muito bom, porque a gente vai falar com uma outra classe que a gente quase não fala aqui, que são os professores, né? Então o tema é voz à saúde versus professores, não é isso, doutora? Exato. Hoje no Brasil, em relação à saúde ocupacional, os professores eles alcançam um índice altíssimo. 86% dos professores do Brasil já apresentaram ou irão apresentar algum tipo de sintoma vocal. E, segundo as pesquisas apontam, 71% desses professores nunca procuraram uma ajuda. Então, o programa de hoje vai ser voltado especialmente para os professores, né? Que merecem... Tô com a garrafinha de água. Ah, muito bem. Que merecem aí essa atenção especial, porque são eles que formam todas as outras profissões, merecem todo o nosso reconhecimento e admiração e cuidado. Ou seja, o uso excessivo da voz, o uso abusivo, cantar de maneira forçada, o uso de álcool, o estresse, condições neurológicas e estruturais como pólipos, tumores, eles ocasionam a disfonia, que é a rouquidão, né? E aí nós temos também fatores ambientais, a questão da poluição, uma sala de aula não tratada acusticamente, a quantidade excessiva de alunos para um só professor conseguir dominar ali naquele momento, ele acaba fazendo o uso excessivo da voz, sem orientação alguma. Isso aí tá dentre os principais problemas de saúde vocal que os professores enfrentam, né, doutora? Sim, pelo menos uma vez ao ano um professor ele vai precisar se ausentar do seu ambiente de trabalho por conta de problemas vocais. E são amparados por lei. Acontece que é só uma rouquidão, é só um pigarro, é só um arranhar na garganta. Não usem pastilhas para rouquidão, por favor, porque não é ideal usar pastilhas para rouquidão, né? Que são aquelas pastilhas que vêm com mentol, gengibre, álcool, porque o álcool ele vai dar uma falsa sensação de que tá ok aquela prega vocal, que aliviou o sintoma. E aí você acomete o abuso excessivo mais ainda. E aí entra a questão do repouso vocal, tem as técnicas de respiração e estratégias que a profissional fonoaudióloga, que é a profissional adequada, que vai reabilitar a saúde vocal desse professor para que ele não chegue na situação de passar por um procedimento cirúrgico. Então a fono atua aí para minimizar esses problemas, evitando um possível procedimento cirúrgico. Ah, doutora, e se, porventura, já tem aí um nódulo, um pólipo, né, que é o calo vocal. Se tem um calo vocal, já um nódulo, entra o otorrino para realizar o procedimento cirúrgico e a fono entra aí para reabilitar e readequar a saúde desse professor com todas as estratégias necessárias. Doutora, existe diferença entre o desgaste vocal de professores e de outros profissionais que usam a voz intensamente, como, por exemplo, os cantores e até nós, radialistas mesmo? Cantores, radialistas, professores, os pastores... Todo profissional que utiliza a sua voz como ferramenta de instrumento de trabalho, ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, ele precisa ter uma fono para estar ali com ele orientando. O que um profissional que é responsável por utilizar a sua voz como maneira de trabalho fazer? Ele precisa evitar o café, produtos com cafeína, alimentos picantes. Ele precisa ter um cuidado. Eu apresento refluxo, então a gente vai precisar tratar esse refluxo, porque o ácido gástrico ele sobe, banha as pregas vocais, ocasionando queimadura. Nós temos o caso da cantora Gabi Amarantos, né, que ela passou por esse processo, precisou se afastar aí durante um longo tempo para ter uma reabilitação. Então, o teu corpo ele vai demonstrando sinais. Tem professor que ele inicia no primeiro turno da manhã bem,
10 horas ele já sente um desgaste. Lá por volta de 2, 3 horas da tarde ele já está cansado, ele já está pigarreado, aquela voz já está falhando, o corpo já está apresentando tensão de cintura de musculatura escapular. Então os sinais vão acontecendo. Olha, tem perguntas aqui. Maria das Graças, do Liberdade. Doutora, sou professora há 12 anos e sinto que minha voz não aguenta mais. Dou aula em turmas grandes e no fim do dia fico rouca, quase sem conseguir falar em casa. A escola é muito barulhenta e isso me obriga a falar mais alto. É o que eu acabei de pontuar. O que eu sugiro? Que você passe por um profissional fonoaudiólogo, que entenda, que conheça e consiga fazer esse acompanhamento. Nem todos os fonos atuam trabalhando com a parte vocal, são alguns. Então, quando você for ao fono, você, ao marcar uma consulta, pergunta, eu posso... esse fono, ele atende voz? Ele tem experiência com voz? Porque as nossas especialidades são amplas, né? Então, desde o início que eu estou com você, já são aí mais ou menos 6, 7 meses, então cada vez é um tema diferente, muito voltado para o desenvolvimento infantil, mas com especialidades diferentes. E aí você passa pelo fono, ele vai fazer a aplicação de uma escala, onde ele consegue verificar como é que está a sua emissão vocal, as dificuldades que você está apresentando. Ela busca fatores e um histórico para conseguir fazer a reabilitação. Dependendo, a fono já encaminha para o otorrino. Por vezes acontece ao contrário, o otorrino que já encaminha para a fono. Você vai para a fono, vai fazer aí o tratamento durante, em média, 5, 6 meses, vamos ver como corresponde, e aí depois a gente volta, faz o exame, vê se reduziu esse nódulo, para ver se descarta. Então existe essa possibilidade sim de fazer uma recuperação vocal com o fonoaudiólogo. Olha, o João Paulo, também do Messejana, percebo que muitos colegas professores sofrem com dor de garganta constante, Hélio. Eu mesmo já precisei faltar ao trabalho porque não conseguia falar. Acho que falta orientação sobre cuidado com a voz. Falta muita orientação. É como eu falei no início do programa. Hoje, 80% dos professores, eles sentem algum sintoma vocal, né? E o índice de professores que têm algum acometimento vocal e nunca foi orientado, nunca foi instruído, nunca recebeu nenhum tipo de educação vocal, é gigantesco. Muito. Porém, é uma condição, Hélio, silenciosa, que vai ocorrendo dentro das escolas, do ambiente educacional, e por vezes esses professores eles não se sentem confortáveis em precisar se afastar. Então são amparados, eles podem sim ter o afastamento, eles precisam estar com uma fonoaudióloga fazendo essa reabilitação. A fono ela pode emitir esse atestado de que precisa de tantos dias para fazer essa reabilitação, e nesse decorrer do tempo vai verificando como que esse paciente vai respondendo, porque ou o professor ele tira um momento para cuidar dele por prevenção primária, ou em algum momento ele vai precisar parar porque ele não tem condições mais de continuar. A Ana Cláudia do Caçari, boa tarde. Ótimo tema, dou aula em 3 turnos e sinto fadiga vocal. No fim da semana minha voz fica fraca e áspera. Já procurei médico, mas não existe acompanhamento específico para professores na rede pública. Não, Ana Cláudia, né? É, Ana Cláudia. Infelizmente, pela rede pública não se tem, né? Então, o que eu oriento a você, né? Sempre ao final do programa a gente deixa o contato, né, Hélio? Marca uma consulta para a gente fazer uma avaliação, verificar o que possivelmente pode estar levando a esse desgaste, porque nós vamos pontuar no seu estilo de vida. Como é o teu estilo de vida? Você é sedentário? Você passa por muitas situações de estresse? Como é que está o ar-condicionado dessa escola? Precisa de uma manutenção ok? Porque condições inadequadas do ambiente de trabalho favorecem muito. Você grita muito, passa a utilizar um sino para... A senhora falou em ar-condicionado, atenção dessa turma. Só um parêntese que a gente também tem, olha, ouvinte falando sobre isso aqui, doutora. Aproveita e já pega o gancho. Olha, depois que a Ana Cláudia falou isso que a senhora está respondendo ela, o Carlos Henrique do São Vicente, o ar-condicionado das salas deixa o ambiente muito seco. Eu bebo água o tempo todo, mas mesmo assim minha garganta fica irritada
isso atrapalha bastante na hora de dar aula, de fato. Sim, então é algo que precisa de uma manutenção frequente. Então, aos gestores que estão ouvindo o programa, aos professores, eu coloco-me à disposição. Saúde vocal é algo que eu gosto muito, a área de voz, para estar fazendo uma assessoria, indo até a escola, fazendo a realização de técnicas e estratégia, conscientizando o que a gente pode melhorar nesse âmbito educacional, o que a gente pode fazer para minimizar, né? Porque a maioria dos professores atendem tanto pela manhã quanto à tarde e salas gigantescas. A questão da pintura é super importante. Essa pintura está em dia, está descamando, tem infiltração, tem fungos. Quanto tempo que o ar-condicionado foi submetido aí a uma limpeza, Sabe lá Deus, né? a uma manutenção? Aí entra a sinusite, né? Então, se eu sou professora e eu apresento um quadro de sinusite, eu nunca vou ficar boa, porque a minha sala, as condições do meu ambiente de trabalho não me proporcionam uma melhora. Então, são coisas que nós podemos, sim, conseguir minimizar para que esse professor tenha um ambiente confortável, harmonioso, tranquilo, para que nós possamos proporcionar condições para que ele possa ministrar a aula dele de maneira Olha, confortável. vocês, professores que estão participando, podem falar qual escola. Parece, a gente não vai falar no ar, gente, claro que não. A Luciana, do Paraviana, tem colegas que perderam a voz por alguns dias e precisaram se afastar. É um problema sério, mas pouca gente fala sobre isso. A voz é nossa ferramenta de trabalho e deveria ter mais atenção. Quando eu me coloco, Hélio, para fazer assessoria em uma determinada escola, eu visito a escola, visito o ambiente, as salas, a gente senta com o gestor, busca fazer um gerenciamento e aí eu entro com essa conscientização de saúde vocal, com todas as instruções e faço aí um acompanhamento durante algum tempo, conforme o acordo pelos professores e pelo gestor. Quando eu decido dar tchau, eles já estão ali bem, já estão bem conscientizados e metade dos problemas já foram resolvidos. Ótimo. Porque nós temos como minimizar esses problemas. Mas é como eu falei no início, os ouvintes também têm essa consciência, é uma condição que não tem visibilidade, que não se buscam tratar. Os nossos professores, eles vão adoecendo, vão se afastando e, infelizmente, a voz é o instrumento de trabalho, só que ele não vai ter impactos negativos só no trabalho, ele vai ter na vida dele diária, externa. Então, nós precisamos observar que o impacto não é só dentro do ambiente onde ele trabalha, é para a vida, é tensão, provoca um estresse, muitos casos de professores afastados por patologias vocais que entraram em depressão. E aí nós vamos percebendo que são muitos os fatores que poderiam sim ser resolvidos, mas que chegou a essa condição. O que seria resolvido com uma reabilitação vocal com acompanhamento por um fonoaudiólogo, chega em um momento onde aquele profissional precisa passar por psiquiatria e entrar com medicamento para tratar. Olha, a Raimunda, do 13 de setembro, dou aula para crianças pequenas e preciso falar alto o tempo todo. No fim da semana, minha voz fica tão cansada que parece que estou gripada, mas não é gripe, é desgaste mesmo. É a disfonia. Só relatos assim, né? É a disfonia. A disfonia é o quê? É a rouquidão que aquele profissional vai apresentando. Então, eu vou sentindo que eu vou ficando hoje mais rouca, uma sensação de cansaço. Às vezes, eu estou falando uma frase inteira, dou uma pausa, porque aquela prega vocal, ela apresentou uma ondulação diferente pelo desgaste, pelo uso excessivo. Você vai para a academia, você não começa levantando peso em máquinas. Você primeiro faz um cardio, você faz um alongamento, você se prepara para exercitar a musculatura específica daquele dia de treinamento. Os professores e profissionais que trabalham com a voz, eles precisam também ter isso. Então, eu sou professora, eu vou iniciar minha aula pela manhã, eu preciso fazer um aquecimento vocal. Eu preciso ter cuidado com a minha hidratação. Eu preciso perceber quais os alimentos me provocam um desconforto, uma azia, uma questão de refluxo, para que nos próximos dias eu realmente comece a entender no meu corpo, não, eu não vou usar leite antes das aulas. Os professores são apaixonados por café, o café que dá aquele ânimo, é o café que dá o tchan,
para seguir o dia. Uhum. Mas o café é a primeira coisa que a gente tira. Perfeito. A pimenta a gente tira, o leite a gente tira. E aí nós temos vários outros alimentos. Por que a gente tira o leite? Porque o leite, ele provoca com que a nossa saliva fique mais espessa, fique mais resistente. E aí ela condiciona com que o ser humano provoque mais episódios de pigarro. Então esse vai arranhando. As pregas vocais, elas têm esse aspecto, né? Rosadinho, uma mucosa muito fofinha. E aí, quando eu grito que as pregas vocais batem, a gente pode estar provocando uma lesão, como se fosse uma fissura. E aí, ao longo do tempo, eu grito, e eu não consigo uma recuperação. Né? Eu vou somente desgastando. Olha, doutora, pra gente finalizar, a Helena, lá do Jardim Primavera, sinto dor de garganta, doutora, quase todos os dias. Já tentei falar mais baixo, mas os alunos não escutam. O barulho da sala obriga a gente a forçar a voz. O que eu te oriento? Compra um sino. Vai condicionando os alunos. Pronto. Em vez de você gritar, gente, eu tô falando. Antigamente eu usava o apagador, né? Pra bater. Eu sou dessa época. Todo mundo já fica assustado. Tipo, ela vai jogar esse apagador na gente. Eu pensava. Alguns professores jogavam. Eu peguei essa época de jogar, a gente se esquivava pouquinho e dava tudo certo, né, doutora? Mas aí você pode utilizar um sino. Então, no momento que tá falando, precisa da atenção dessa turma, balança lá o sino e eles vão entendendo. Toda vez que você balançar o sino, você tá querendo ali a atenção. Usa um microfone. Você pode estar utilizando um microfone dentro de sala de aula. Não é frescura, é cuidado, Com certeza. Prevenção. Compra um microfone, acopla bonitinho, vai conversando com os alunos, ministrando a sua aula, fazendo a hidratação. E educando eles também, né, doutora? Sim. Porque, olha, eu tive professores que usavam microfone e eles falavam assim, quando a pessoa vinha falando muito alto, eu via, né? Sim. O aluno chegava vindo falando alto com o professor, não sei o que, não sei o que. Aí ele só fazia assim com a mão, tipo assim, fica ali mais baixo. Tá, tudo bem. Aí ele falava assim, bem baixinho, parece que era de propósito. O professor, olha, quase cochichando pra gente tentar equiparar o volume da voz. Porque a adolescência, realmente, né? Os alunos, eles querem falar um mais alto que o outro para serem escutados. Isso aí é de praxe. Mas realmente não tem necessidade, né, doutora? Então, os professores naquela época já administravam dessa forma. Doutora, deixa um recado para todo mundo. Olha, muitos professores que mandaram mensagem, que estão precisando aí cuidar da voz para procurarem os seus serviços. Então, vamos lá. Eu vou deixar o meu contato, que é 91644481. Você pode estar entrando em contato comigo para que nós possamos fazer um gerenciamento dentro da sua escola. E aí você que é professor pode estar levando essa informação no grupo de professores a outros professores, colocando essa possibilidade de receber uma fonoaudióloga para minimizar aí esses fatores que ocasionam todo esse desgaste vocal. Com aquecimento e desaquecimento vocal, vocês vão aprender técnicas de respiração, que é muito importante. Então, não deixem de se cuidar, não deixem de se tratar, não esperem receber um diagnóstico de nódulo vocal, de pólipo. Agora você precisa parar porque você vai ter que operar. Nós temos a atenção primária, né? A saúde primária para essa condição. Então, eu fico à disposição, tá? Vai ser um prazer assisti-los. Entrem em contato novamente pelo número 91644481. Vocês podem estar olhando no Instagram, doutora Simone Rodrigues. Tem o Instagram da clínica também, que é 123 Decolar. Ou seja, o caminho eu já estou dando para vocês, o norte. É isso. Vou colocar assim, já dei a faca e o queijo. É isso, agora é com vocês, tá, professores? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu te espero semana que vem. Tá bom? Mais um outro assunto maravilhoso. Pronto. Obrigado, Hélio. Gente, olha, eu vou para um breve intervalinho, mas já eu volto, não sai daí.